Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre eleições, vamos retomar a questão aí das eleições. Mas nós vamos falar das eleições municipais no seu contexto nacional e partidário. Porque nós tivemos as eleições municipais, as eleições municipais elas não podem de tudo ser confundido com as eleições nacionais, né? Com as eleições para presidente, com as eleições para senadores, deputados, ou mesmo governadores, deputados estaduais, as eleições para prefeitos e vereadores. Elas, em geral, as eleições municipais, elas tendem a ser menos ideologizadas. Não significa que elas não são ideologizadas, tá? Não significa que a ideologia não entre no cenário, mas elas tendem a ser um pouco menos. Elas tendem a levar, como mostra todas as eleições, os prefeitos que estão no cargo, que estão concorrendo à reeleição, têm uma tendência maior a ganharem. Na verdade, mesmo a nível nacional, o Brasil é um país onde as pessoas, os eleitores, tendem a manter no cargo aquele governante que concorre à reeleição. Mesmo a nível nacional, o único que perdeu uma reeleição foi o Bolsonaro, né? O Fernando Henrique foi reeleito. Não vou contar o Collor, porque ele foi impeachmentado. E o Sarney não tinha eleição na época dele. Mas o Fernando Henrique foi reeleito, o Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita. Provavelmente o Lula será reeleito em 2026. Isso é uma característica muito própria do brasileiro. A nível municipal, isso também ocorre. Parte considerável dos prefeitos são reeleitos. Já com os vereadores, isso também tende a ocorrer bastante. A gente vê aí que as câmaras, elas são, elas têm uma taxa de renovação, em geral, não muito grande. Eu, por exemplo, particularmente, eu sou contrário a essa ideia de que os vereadores fiquem, ou o legislativo de forma geral, infinitamente nos cargos. Que a pessoa possa se reeleger 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, vezes. Eu estava vendo até um caso de um vereador, que ele era vereador em um município, acho que de Santa Catarina, não lembro mais o município, eu li a reportagem, desde 78, 77. Ele é vereador sendo reeleito desde antes de eu nascer. Eu sou de 79, eu acho que ele era vereador desde 76 ou 77, algo assim. Então, você imagina, a pessoa está sendo reeleita desde antes de eu nascer. Eu considero que você precisa ter pelo menos 2 mandatos e depois ter pelo menos um mandato em que a pessoa não poderia se reeleger, aí tentar novamente, para que pudesse haver, então, uma maior renovação do legislativo no país, tá? Isso é muito difícil de passar, porque eles próprios teriam que passar isso, tá? Mas vamos lá, vamos aos resultados dessas eleições. A gente vai ver os resultados pela questão dos partidos políticos. Mas isso não significa que um partido político, só porque ele ganhou, ele vitorioso a eleição, que nas eleições presidenciais, por exemplo, ele vai ter maior chance de chegar à presidência da República. As eleições municipais, em geral, vai afetar as eleições para prefeito e vereador menos o cargo para presidente, porque o cargo para presidente, sim, esse cargo é mais ideológico, você tem uma disputa maior de visões de mundo, mas ele vai interferir muito mais nas eleições para deputados, porque é o deputado que geralmente vai precisar ali de estar junto com o prefeito, de estar junto com os vereadores de determinado município para conseguir chegar para conseguir ser eleito. Bom, o resultado das eleições
Basicamente, ele se resume no seguinte: o Centrão ganhou. Basicamente isso. A extrema-direita conseguiu ainda um número grande de votos, mas não o tanto que eles esperavam. O Valdemar da Costa Neto, do PL, esperava chegar a 1.000 prefeituras, fizeram 512. Lógico que 1.000 prefeituras, talvez ele tenha colocado lá um número midiático, um número exagerado, mas eles chegaram em 512. Grosso modo, metade do que era o objetivo deles, tá? Sendo que eles tinham o maior fundo partidário. Então, eles chegaram em 512 prefeituras. Um número grande de prefeituras, sem dúvida, tá? Mas não o que eles qual que era o objetivo. Os grandes vitoriosos, na verdade, foram aqueles partidos que formam o centrão e que estão mais descolados tanto de posicionamentos, são partidos de direita, sim, tá? Mas eles estão mais descolados da imagem do bolsonarismo e também da esquerda. São aqueles partidos que formam o que a gente chama do centro político. O PSD, do Kassab, com 882 prefeituras, foi um grande vitorioso, sem dúvida. Tá? O Kassab é um grande articulador político, e tanto que grandes articuladores políticos, eles reconhecem outros grandes articuladores políticos. Numa entrevista recente, o Kassab chegou a elogiar o Lula, né? Ele disse que ninguém quer, ele quis dizer, né, algo tipo, que é muito ingenuidade subestimar o Lula, porque o Lula é outro grande articulador político. O Lula tem uma inteligência política fenomenal. Tá? O MDB que era, antes do crescimento do PSD, do Kassab, esse partido que era o grande partido do Centrão, e agora ele caiu um pouquinho, 856 prefeituras, então a gente pode ver que o Kassab tem atingido o objetivo dele, que é substituir, que é ser o grande partido do Centrão. Né? Partido esse do PSD que ele está junto com o governo federal e está junto com o governo do estado de São Paulo, por exemplo, que é do Republicanos e do Tarcísio, que é um aliado de primeira hora, né, de primeira ordem do Bolsonaro. Então, a gente vê, então, como esse partido, como um partido típico do Centrão, um partido típico que compõe governos. E isso é muito favorável ao partido. Porque quando um prefeito precisa de um recurso lá, ele pode buscar tanto no estado de São Paulo, que o partido está no governo, quanto pode buscar no governo federal, que o partido também está no governo. Então, veja, isso é muito favorável ao prefeito que é de um partido como esse, que não fica na disputa, né? Que não é um partido, o PL, né? De um PL, ou no caso da esquerda, do PT. É um partido que está em qualquer governo. O MDB vem em segundo lugar, o PP em terceiro, com 748 prefeituras, o União, né, que foi a fusão do DEM com o PSL, com 585 prefeituras, aqui nós temos os 4 grandes vitoriosos do Centrão. Depois, em quinto lugar, você tem o PL, em sexto, os republicanos com 436, eu já vou voltar ao PL, tá bom? E em sétimo, o PS. Em sexto, republicanos, né? Em sétimo, o PSDB com 273. Então, esses são partidos, digamos assim, do centro político que conseguiram um grande número de votos. Bom, eu pulei o PL. Né? Por que eu pulei o PL? Porque o PL está na extrema-direita. Tá? O PL com 512 votos, é o partido do Bolsonaro, principal partido bolsonarista, e está na oposição ao governo federal e tem um projeto político de extrema-direita. O Republicanos é um partido que ele tem o Tarcísio, por exemplo, que provavelmente vai ser o substituto aí do Bolsonaro para a campanha para presidente, mas também,
né, é um partido que está no governo federal. Então, um partido típico do Centrão. Agora, o PSDB. O PSDB sempre foi o principal partido de oposição ao PT. Só que hoje ele está perdendo. Ele perdeu 250 prefeituras. E para o PSDB, o pior dessa perda toda que ele está tendo é que a maioria é no estado de São Paulo. O estado de São Paulo sempre foi o estado do PSDBista, né, tucano, né, que a gente, na verdade, se refere a eles pelos mascotes, né, pelo mascote, pelo tucano, por excelência. E eles vêm perdendo paulatinamente São Paulo. Tanto é que teve uma candidatura agora para prefeito de São Paulo, que não chegou, acho que 1% só dos votos, né? 1% ali dos votos. Então, você tem aí o PSDB, ele ainda continua entre os 10 partidos que conseguiram ascender o maior número de prefeituras, mas nada parecido com o que ele já foi. Em 2008, por exemplo, ele tinha 776 cadeiras, prefeituras. Em época que o MDB tinha 1.190. Agora vamos falar da esquerda. Como que a esquerda se saiu nessa campanha para a prefeitura? Vamos falar um pouquinho aqui da esquerda. Bom, no caso da esquerda, você tem primeiro, o grande vitorioso da esquerda em prefeituras foi o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que teve 312 prefeituras. Então, o PSB sai como grande vitorioso, sai à frente do PT, por exemplo, que vem em segundo lugar da esquerda com 248. Então, em terceiro lugar, o PDT. Então, esses são os três principais partidos da esquerda, número de prefeituras. São os três partidos médios. São três partidos de médios. O PT é um partido, apesar de ter muito menos prefeituras aqui do que vários partidos grandes, como o PT consegue fazer a presidência da República em um número grande de deputados, é um partido grande, né? E o PSB e o PDT são partidos médios. Ainda que o PSB tenha mais prefeituras, nunca chegou à presidência da República, e tem menos deputados do que o PT. Então, o PSB sai com uma vitória bastante significativa, subiu 59 prefeituras e chega a 312 prefeituras. Então, vai se tornando um partido de esquerda, né, se consolidando aí como um partido de esquerda capaz de fazer um número grande de prefeituras. O PT, foi comum ver aí nas reportagens falando que essa eleição marcava o fracasso do PT. Não é verdade. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Veja bem, o PT, no período que conseguiu o maior número de prefeituras, foi 2012. 635 prefeituras, que vinha aí de 2 governos Lula, né, e de 2 anos no governo Dilma. 635 prefeituras. Mas, a partir de 2012, 2013, começou aqueles ataques incessantes ao PT. Então, Operação Lava Jato, impeachment, prisão do presidente Lula. O partido caiu em 2016 para 254 prefeituras, quer dizer, menos da metade, e depois para 182 prefeituras, menos de 1/3 das prefeituras que já chegou a ter. Agora, 2020, de 182 passou para 248. Então, o PT cresceu 66 prefeituras. Então, na verdade, o PT teve um crescimento, né, uma recuperação. Então, o PT está, digamos assim, numa fase de recuperação. O partido está em recuperação. O partido não caiu. Teria sido uma derrota se ele tivesse passado de 182, tivesse menos. Mas ele teve mais. E mediante tudo o que o Partido dos Trabalhadores passou nos últimos anos,
ter conseguido fazer mais 166 prefeituras é uma vitória impressionante. Porque foi um partido que foi bombardeado pela mídia de 2013 até 2020 incessantemente. Né? Só foi quando o governo Bolsonaro naufragou, né, completamente ali em 2020, 2021, que viram que o governo Bolsonaro não ia chegar a lugar nenhum. Tá? E que o presidente, e depois da Vaza Jato, né, e da recuperação da popularidade do presidente Lula, é que os ataques, digamos assim, diminuíram. Não de todo, porque o PT ainda é o alvo principal da grande mídia. Tanto é que o próprio resultado dessas eleições, né, a grande mídia estampava a todo momento que foi uma derrota para o PT. Não foi uma derrota. Na verdade, o PT ganhou prefeituras. Agora, se um partido foi derrotado da esquerda, saiu perdendo muito, foi o PDT. PDT, sim, passou de 315 prefeituras para 149. Então, o PDT teve uma queda muito grande no seu número de prefeituras. Já vou voltar na questão do PDT depois. Tá? O PCdoB, que é um partido pequeno, também teve uma queda de mais da metade das suas prefeituras, passou de 46 para 19, perdeu 27 prefeituras. O PV, de 46 para 14, uma perda muito grande também, 32 prefeituras. A Rede passou de 5 para 4, perdeu uma, tem um número muito pequeno de prefeituras, né, a Rede. E o PSOL, que de 5 passou para 0. Quer dizer, se o PSOL não ganhar São Paulo com Boulos, então das esquerdas ele é, a nível municipal, o partido que terá a maior derrota. E aí é uma questão, né? Que ele pode ser o partido que vai ter a maior derrota, mas também pode ser o partido que vai ter a maior vitória. Porque quando você ganha São Paulo, pelo número de pessoas, pela, pela importância de São Paulo, pelo, pelos recursos que tem São Paulo, né, pelo orçamento que vai administrar, você passa a ser o grande vitorioso, porque teve São Paulo, tá? É muito mais importante, às vezes, que aí uma centena de pequenas prefeituras pelo interior. Tá? Então, desculpa, pessoal, a gripe tá grande hoje. Tá? A gripe tá complicada. Então, por isso que nós vamos ter que voltar essa análise após o segundo turno, que após o segundo turno eu posso vir aqui e falar, olha, um dos grandes vitoriosos da esquerda, apesar de ter uma única prefeitura, foi o PSOL, porque conseguiu São Paulo. Tá? O que vai ser uma luta muito grande para o Boulos conseguir São Paulo. Porque lá você tem uma situação que dois candidatos da direita, você tinha 3 candidatos ali com margem, e 2 eram da direita. Então, os votos do Pablo Marçal tendem mais a passar, né, para o atual prefeito do que para o Boulos. Mas você está em meia luta política, e na luta política tudo pode ocorrer. Agora vamos para, né, os vereadores. Vamos então falar um pouquinho agora sobre os vereadores. Primeiro, em número de votos, em milhões de votos. Em milhões de votos, o MDB teve 11,2 milhões de votos para vereador, o PSD 10,3, o PP 10,1, o PL 9,7, União Brasil 9,2, o Republicanos 8,1, aí o PT 6,7 milhões de votos para vereador, o PSB 6,5 e o PDT 4,8 milhões de votos para vereador. Então, assim, a gente percebe que os partidos que tiveram o maior número de prefeitos eleitos também foram aqueles que tiveram o maior número de votos para
vereadores. Nenhuma surpresa nisso, tá? Nenhuma surpresa. E outros partidos de esquerda tiveram menor quantidade de votos para vereadores, né? Como o PCdoB, cerca de 900 mil, a Rede, 700 mil, só 1,6 milhões. Agora, de vereadores eleitos. O grande vencedor de vereadores aí não foi o PSD, foi o MDB, 8.113 vereadores eleitos. O PP, 6.953, o PSD do Kassab, 6.624, União Brasil, 5.490. Então, gente, são os 4 grandes partidos do Centrão. Tiveram o maior número de prefeituras, o maior número de também, né, de vereadores eleitos. Muitos analistas políticos colocam aí essa questão como também a questão aí do orçamento, né, de que os deputados estavam enviando, podem agora, por o chamado orçamento secreto, enviar recursos para os municípios. Isso ajuda muito, né, você ter obras e recursos ali nos municípios onde os seus correligionários são candidatos a prefeito e vereadores estão fazendo a candidatura. O PL teve 4.961 vereadores eleitos, o republicano 4.649. Então, até aqui nós temos a direita e o PL na extrema-direita. Agora, a esquerda. A esquerda, os 3 principais partidos a fazer o maior número de vereadores foi o PT, quer dizer, primeiro o PSB, com 3.593. Então, a nível municipal, o PSB, tanto em número de vereadores quanto em número de prefeitos, sai na frente do PT. Tá? Já o PT vem com 3.130 vereadores e o PDT com 2.503. Então, a nível municipal, não estou falando a nível nacional e nem estadual, né? Aí essa é uma outra análise que a gente pode fazer, mas a nível municipal, neste momento, agora, a partir de 2025, o PSB é o maior partido de esquerda. É o que tem o maior número de prefeitos e vereadores. Ele suplanta o PT como o maior partido de esquerda a nível municipal. O PT fica em segundo lugar e o PDT em terceiro. Anteriormente, essa disputa já foi o PT em primeiro, o PDT em segundo e o PSB em terceiro. Agora o PSB está na frente do PT e do PDT como um partido que tem maior número de prefeitos e vereadores da esquerda. E isso pode, aí a gente pode estar vendo aqui, né, uma outra força de esquerda crescendo, com possibilidades, né, porque você tem lá em Pernambuco, né, o João Campos, que é um líder de esquerda, que foi reeleito ali, que tem uma votação muito significativa, e que é um líder bastante jovem ainda, né, o que pode indicar aí um presidenciável à esquerda fora do PT, mas vindo pelo PSB. Não estou dizendo agora, em 2026, para disputar com o Lula, que certamente ele não vai fazer isso, né? Mas futuramente você pode vir no presidenciável da esquerda. O que a gente vê que, assim, a ideia também de que a esquerda não tem nomes, que só surgem nomes da direita. Você tem nomes, sim, dentro do PT, o próprio Fernando Haddad, como você tem nomes para disputar a presidência de outros partidos de esquerda, né? Essa ideia de que só a direita refaz os seus quadros, que a esquerda nunca tem quadros novos, essa não é uma ideia verdadeira. A gente está vendo aí o PSB crescendo aí como partido de esquerda, e é um partido que tem quadros, sim, para uma disputa presidencial futuramente. Bom, eu falei, né, que ia voltar na questão do PDT. A questão do PDT, ela tem muito a ver com o próprio Ceará, tá? Lá no Ceará ainda vai haver disputa. O PT ainda vai disputar a capital, Fortaleza, com o Evandro Leitão, do PT, com o André Fernandes, do PL. Tá?
Eles tiveram votos, o PL saiu na frente com 40,20% e o PT com 34,33%, mas como o segundo lugar é do PDT, o terceiro, né, o José Sarto, que não foi reeleito, 11,75%, talvez ainda há alguma, e você também tem os votos do PSOL, você, eu acredito que dá ali para o PT chegar, sim, à vitória em Fortaleza. Agora, o Ceará como um todo, aconteceu o seguinte no Ceará. Vocês sabem que o Ceará, há a disputa entre os irmãos Gomes. E nessa disputa, né, o, o irmão, né, do Cid Gomes, que é do PSB, ele se aproximou do PT, e enquanto o Ciro Gomes, do PDT, ficou isolado ali. Então, se você pegar em 2020, o PDT tinha 66 prefeituras, o PT 18 e o PSB 8. Eu estou contando aqui os partidos de esquerda. Se você pegar hoje, né, nesse mesmo cenário aqui, deixa eu pegar aqui. O PSB tem 65 prefeituras, elegeu 65 prefeituras, o PT 46 e o PDT apenas 5. Então, o que você teve ali? Você teve uma troca, você teve uma remanejamento do poder dentro da esquerda, com o irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, se aproximando com o PT, e isso levou a uma vitória da esquerda, PSB e PT, na maioria das prefeituras do Ceará, PSB 65 e PT 46. O PSD do Kassab fica em terceiro lugar com apenas 16, o republicano 14, e o PL uma. Quer dizer, o PL, mas ainda que o PL tenha a chance de ganhar Fortaleza. Né? O PL tem a chance de Fortaleza, né? O PL tem apenas uma. Então, o PL tem apenas uma. Espera um pouquinho, deixa eu... Não, na verdade, o PL tem apenas uma. Bom, com isso, você ainda tem uma disputa ali, né? Você tem dentro do Ceará, mas o grande perdedor é o PDT. O PDT ficou em terceiro lugar na disputa para Fortaleza, não vai para a reeleição e só fez 5 prefeituras no estado. O mesmo PDT que anteriormente tinha 66. Então, quem é o grande perdedor no Ceará atualmente nessa disputa política é o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes perdeu ali a base, o principal estado cirista, que era o Ceará, agora, né, passa a ser um estado PSB barra PT. E o Ciro Gomes perde, então, dentro do estado que é o principal estado cirista. Agora, na disputa direita e esquerda, ou principalmente na disputa extrema-direita e esquerda, assim, não dá para a gente colocar o chamado esquerda radical, ou esquerda revolucionária, ou extrema esquerda, porque esses partidos não conseguiram fazer nem prefeituras e nem vereança, né? São partidos que disputam as eleições, mas são partidos à extrema a extrema esquerda, né? ou esquerda radical, etc. No Brasil, elas não conseguem não conseguem eleger candidatos, nem a vereador. Então, lógico que esses partidos eles têm outros propósitos também, né? Eles têm a questão da luta social, muitos são ligados a sindicatos e a outros tipos de lutas que são tão válidos quanto você disputar a eleição, mas na disputa de eleições, o PSTU, o PCB e o PCO, então não conseguem aí não conseguem eleger, né, representantes, vereadores e prefeitos. Então, agora,
E você tem o Centrão, que ficou ali com um bloco como os grandes vencedores, MDB, PSD, PP, União Brasil, Republicanos. Podemos também, teve bastante prefeitos e vereadores. E você tem, né, então, o PT e o PL, que representam os dois grandes antagonismos, né, o bolsonarismo de um lado e o petismo de outro. O PT, né, ele, como eu disse, ele não foi, ele não perdeu, não foi um perdedor, na verdade ele cresceu, tá? E isso, se você pegar a história do PT de 2013 até 2022, o fato do PT estar conseguindo crescer, né, ter crescido, é algo bastante significativo. Agora, o grande partido da esquerda ter maior número de vitórias a nível municipal não é o PT, é o PSB. E o PDT foi o partido de esquerda que teve o maior número de perda, que é um partido que vai precisar aí se recuperar, né? Em grande parte aí pelas perdas que teve no Ceará. Agora, o PT e os partidos de esquerda, em geral, eles estão com dificuldades para crescer em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, né? Algumas fronteiras foram rompidas ali, no mesmo em Mato Grosso, Goiás, isso é importante. Mas, por exemplo, se você pega São Paulo, eu vou pegar São Paulo aqui porque é o estado da onde eu estou falando, o PT fez apenas 4 prefeituras, o PDT 4, e o PSB foi um pouquinho melhor, 11. Mas o grande número de prefeituras é Kassab, né, PSD 207, PL 106, Republicanos 88, MDB 70, PP 49, União 35, Podemos 31, PSDB 23. Todas praticamente com a direita. Se você pega Paraná, se repete praticamente. PT 3, PDT 5 e o PSB um pouco melhor, 14. Mato Grosso do Sul, o PT não fez nenhuma prefeitura. Só o PSB da esquerda fez uma. 3, 5 do PL, o PSDB aí é o estado que mais tem conseguido fazer prefeituras, 44. Então, você tem essa dificuldade para as esquerdas crescerem nas prefeituras e crescerem aí com a vereança. E cada vez, e isso é importante por quê? Porque essa ligação das prefeituras, da vereança, no apoio em 2026 para a eleição dos deputados e senadores vai ser muito importante. E como está atualmente, a maioria dos deputados provavelmente vão chegar à, à Câmara, serão deputados da direita. É lógico, a boa notícia, né, se podemos colocar assim como boa notícia, é que pelo menos, como o grande partido vencedor foi o PSD e não o PL, foi o PSD, o MDB, o PP, a União, vai chegar o centrão em peso. Tá? E assim, entre ter a maioria dos deputados do PL, eu prefiro do PSD. É o centrão clássico, né? Mas não é aquele, mas não é aquele PL, né? O de extrema direita que busca, inclusive quando o governo é de esquerda, no caso o governo Lula, né? Busca paralisar o governo, né? Busca manter o governo todo o tempo sob controle, né? O PSD, o MDB, são aquele centrão clássico, que é um centrão que dá para você dialogar. Então, assim, dos males o menor. Antes o PSD ser o maior partido do Brasil do que o PL. Se o PL tivesse atingido seus objetivos de 1.000 prefeitos, provavelmente na próxima eleição para a Câmara dos
Os deputados, eles teriam muito mais ainda deputados que tem hoje. Isso seria muito prejudicial ao governo Lula, a um segundo, ou melhor, a um quarto governo petista, a um quarto governo Lula, né, um sexto governo petista. Então, dos males é o menor, tá? Agora, com esses números, fica mais difícil a esquerda eleger deputados. Eu acho que na eleição para deputado, como para presidente, conta bastante, aí sim, a questão ideológica. Tanto é que partidos, por exemplo, que nem o PSOL, que não conseguiu fazer nenhuma prefeitura, por enquanto, tende a ter uma maior representação de deputados, porque aí você consegue eleger aqueles deputados que são eleitos por questões mais ideológicas do que propriamente pelo contato ali, né, com as prefeituras, levando obras, recursos, etc. Tá? Então, por isso que o PT também consegue ter um grande número de deputados, mesmo tendo um número proporcionalmente muito menor de prefeituras. Ok? Agora, o PSB tende, com esse resultado que eles tiveram para prefeituras e para vereadores, tende realmente a ser um partido que talvez surpreenda aí nas eleições de 2026, fazendo um maior número do que eles têm atualmente de deputados. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Peguei esse dado anteriormente, o número de deputados atualmente que o PSB tem. Então, PSB, número de deputados. Bancada por partido. Vamos ver aqui. PSB. 14. Assim. Eu vou colocar aqui como um prognóstico que o PSB chega tranquilo a 20 deputados na próxima eleição, com esse número de prefeitura que eles fizeram, até um pouco mais. Eu acho que eles ultrapassam 20 deputados, com esse número que eles fizeram. Eu acho que eles conseguem. Agora, a esquerda como um todo, indo aqui para uma outra questão, mas que eu quero depois gravar um vídeo, ela provavelmente vai ter que se reorganizar em forma de federação. Nós temos uma federação hoje, que é o NPT, PCdoB e PV. O PDT, hoje já teve uma reportagem no Globo que estava discutindo a questão de federação, mas com o PSDB e com Solidariedade. Com Solidariedade ainda vai, mas eu acho muito difícil o PSDB fazer uma federação ou o PDT fazer uma federação com o PSDB, até porque o Ciro tem críticas enormes ao PSDB, né? Ele vive criticando o PSDB, na verdade, né? E eu acho muito difícil. Mas eu apostaria que nas próximas, que nós vamos ver aí uma reorientação desses partidos de esquerda, né? O PT já formou uma federação, né? PT, PV e PCdoB. Agora, o PSB e o PDT vão ter que formar federações. Talvez o PSB agora que tem uma maior força venha para a federação junto com o PT, porque agora eles teriam uma força dentro da federação quase igual assim, eles teriam uma força dentro da federação não tão abaixo do PT, talvez eles venham para a federação. O PDT vai tentar formar alguma federação, talvez com um partido mais do centro, um pouquinho mais ao centro, mas ainda à esquerda. Em algum momento, o PSOL e a Rede também terão que aderir a uma dessas federações, ou uma federação com o PDT, ou uma federação com o PT mesmo, porque com o número de deputados que eles têm atualmente, os dois juntos, né, e o desempenho que ambos tiveram das prefeituras, e, mais uma vez, falando assim, ainda precisamos ver São Paulo. Talvez tenha que se formar algum tipo de federação também, né? Mas eu imagino que a esquerda terá que, nos próximos anos, caminhar para ou formar uma ou duas, uma grande federação,
seria algo que seria interessante. Imagina se todos esses partidos de esquerda tivessem uma única federação, seria algo bastante interessante. Ou, pelo menos, se não formarem uma única federação, terão que certamente formarem pelo menos 2 federações, para que a esquerda possa conseguir enfrentar o rolo compressor dos grandes partidos de centro e de extrema direita, no caso do PE. Então, eu imagino que você vai ter aí a esquerda organizada em 2 grandes federações. Agora, para chamar da esquerda radical, esquerda revolucionária, o P, o Partido Comunista Brasileiro, a UP, o PCO, né, o PSTU, isso já pesa menos, né, porque eles, como, mesmo que eles formassem uma grande federação entre os 4, não mudaria em nada formar uma federação. E eles sabem que se eles formarem federação com partidos de esquerda muito maiores, né, eles eles não vão conseguir ali impor o seu programa. Então, provavelmente eles não vão aí tentar formar nenhuma federação, vão seguir como partido, mas vai ficar cada vez mais difícil devido à nova lei, né, eleitoral, né, e acesso a tempo de TV, ao fundo partidário, esses partidos conseguirem deixarem de ser partidos nanicos e conseguirem eleger aí vereadores e deputados. Vai ficar cada vez mais difícil. Tá? Mas não é impossível que, a partir de uma base popular, de uma grande base popular, eles venham a crescer. Né? Por dados, leituras que têm me chegado, parece que a UP tem conseguido aí ter um crescimento bastante interessante quanto partido de esquerda. Agora, os outros, com certeza, vão tender aí a formar uma ou 2 federações. Eu acho que no início vai se formar aí umas 2 federações, e talvez com o tempo venha até formar uma grande federação unindo todos os partidos de esquerda. Mas eu acho que, por enquanto, né, talvez se forme aí 2 federações. Agora, se o PSB vai formar uma federação, por exemplo, com o PT, que já são presidente e vice, ou o PSB vai formar uma federação com o PDT e puxar outros pequenos partidos, e para onde o PSOL vai caminhar, né? O PSOL uma hora vai ter que caminhar para uma das federações, para uma federação maior, a federação com a rede, ela não vai conseguir manter, né, o, o tanto de deputados, prefeitos, vereadores, etc., necessário. Em algum momento, essa federação aí, PSOL rede, vai ter que se unir a uma federação maior de esquerda, ou aquela do PT, ou aquela que provavelmente vai se formar aí em torno do PDT ou do PSB. Mas é por aí que as coisas caminham. Eu não vejo outro caminho que não seja a formação dessas federações. 2 federações provavelmente à esquerda, ou, quem sabe, até uma só. E aí, se você formasse uma grande federação de esquerda, talvez você conseguisse que a esquerda fizesse muito mais vereadores, né, e prefeitos no Brasil todo. 2 federações já ajudavam bastante, né, a esquerda conseguir. Né? Até porque essas federações a nível municipal poderiam se coligar e fazer campanhas juntos. O que evitaria que muitas vezes a esquerda, a nível municipal, fizesse alianças com partidos que vão totalmente contrário às ideias e suas propostas. Porque uma coisa ainda é fazer alianças com partidos de centro, né? Mas quando você faz alianças com partidos de extrema direita, aí é complicado. Mas é isso. Esse é o cenário que nos apresenta. Então, para resumir, o PT não sofreu a maior derrota histórica, etc. Ao contrário, o PT está em recuperação. A esquerda também não sofreu a sua maior derrota histórica, né? De todos, se você pegar aqui o PSB, como ele, ele também adquiriu 59 prefeituras. Agora, a esquerda toda passou por maus bocados, né? Porque durante esse crescimento aí da direita, principalmente da extrema direita,
que ocorreu no Brasil a partir de 2013, 2014. Então, e agora a esquerda vem se recuperando. Então, ela está em processo de recuperação. Vai demorar ainda para atingir, provavelmente, os números que a esquerda tinha em 2012? Vai, ali vinha de 2 governos Lula de muito sucesso, né? E 2 anos de Dilma, né? De governos de esquerda de sucesso. Então, lógico que a esquerda, naquele momento, fez muito mais prefeitura, muito mais vereadores, e agora nós estamos num processo de recuperação. Mas a queda, né, você estava numa situação boa, houve a queda, e agora você está novamente se recuperando. Então, quando você está se recuperando, você não está perdendo. Você pode não ter chegado ainda à mesma altura que você estava, mas a recuperação já indica a vitória, né? Já indica uma vitória. Até porque vimos um cenário muito complicado para a esquerda. E agora a esquerda já consegue aí, então, respirar. Okay? Então é isso. Fica esse vídeo de análise das eleições municipais de 2024. Primeiro turno. Encerrando o segundo turno, aí nós vamos gravar um outro vídeo fazendo um apanhado do segundo turno e principalmente um apanhado das capitais. Quais capitais ficaram com quais partidos? Das grandes capitais e outras grandes cidades, né? Mas principalmente das capitais. Há capitais ainda a decidir, o PT pode chegar, por exemplo, a eleger, a ganhar Salvador e Porto Alegre, o PSOL São Paulo, se ganhar São Paulo muda tudo para o PSOL, né? Vai estar à frente da maior cidade da América Latina, né? De uma das grandes megalópolis do mundo e da maior cidade do Brasil, muda tudo. Bom, pessoal, é isso. Mais um vídeo aqui no canal. Ó, like, não se esqueça. Você chegou até aqui, até agora, né? Dá o like, né? Porque se você chegou até aqui e agora é porque você gostou do conteúdo. Então, vamos deixar o like. E comente, né? Você tem a barra de comentário, vamos comentar, vamos discutir essas questões, aquilo que você pode discordar, não tem nenhum problema, vamos discutir, vamos discordar, mas sempre mais respeitosamente. E gostou do vídeo? Compartilha nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, lembrando, vídeos aqui diários no canal. Vídeos de política, vídeos de geopolítica, vídeos de filosofia, vídeos de educação. Então, hoje é dia 14/10 e encerramos esse vídeo de análise das eleições municipais de 2024. Até amanhã. Estaremos aqui novamente com vocês.